Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu bom dia a você, com a luz e a paz que vem de Deus. Você que nos acompanha aqui por esta emissora de rádio, a quem agradecemos pela veiculação do nosso programa, rádios e web rádios, e você que nos acompanha também no nosso canal do YouTube. Quero te pedir para se inscrever, se ainda não fez, no nosso canal e assinar o sino das notificações. Agradeço também a você que tem esta paciência e este amor à igreja e amor ao nosso programa, compartilhando com seus familiares, seus amigos, tanto aqui no Brasil, na nossa diocese, como fora do Brasil. Muito obrigado. Deus abençoe muito você com esse belo gesto de colaborar com o nosso programa, compartilhando nossos conteúdos. Que este novo dia seja vivido na presença de Deus e que a sua palavra fortaleça nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Logo mais às 21 horas aqui no canal, nós teremos o Eclésia Santa. É uma reflexão a partir do Catecismo da Igreja Católica, com a participação também do povo ali nos comentários conosco. Quero te fazer um convite, se você ainda não faz parte desse momento na segunda-feira, venha fazê-lo conosco. É mais ou menos de 40 minutos a 1 hora de duração, mas é um momento muito gratificante, com a participação das perguntas do povo, as dificuldades de compreender certas coisas na igreja. No mês que nós dedicamos a Santo Afonso e ao mês vocacional, escutemos mais uma frase do grande ensinamento deste santo, que está na obra O Grande Meio da Oração, que vocês encontram também. Deus não nega a ninguém a graça do coração. E pela oração alcançam-se todas as graças necessárias para a salvação. Isso é importantíssimo, mesmo você que não está comungando, que não pode comungar, não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus pelas suas necessidades e pela sua salvação pessoal. Santo Afonso escreveu essas palavras para ajudar, não para assustar, mas para nos lembrar de uma verdade consoladora. Deus está sempre disposto a ouvir os nossos lamentos e os nossos agradecimentos. A oração não muda o coração de Deus, porque esse já é perfeito. Ela transforma o coração da pessoa humana, o meu e o seu coração, e nos abre para acolher a graça que o Senhor deseja derramar em nós, ou sobre nós. Em um outro momento desta mesma obra, o santo afirma: quem reza confiadamente obtém de Deus tudo aquilo que é útil para a sua salvação. Olha que beleza isso. Quem reza confiadamente obtém de Deus tudo aquilo que é útil para a sua salvação. Não significa que Deus realizará todos os nossos desejos, mas que jamais deixará de conceder aquilo que realmente nos conduza ao bem e à vida eterna. Às vezes a gente pede coisas muito difíceis para Deus, porque o nosso coração não está preparado para receber. Deus vai conceder graças que nós mereçamos e que estejamos preparados para recebê-las. Porque muitas vezes nós pensamos que rezar é somente repetir fórmulas. As orações da igreja são preciosas, mas a oração é também um diálogo sincero com Deus. É abrir o coração, agradecer, pedir perdão, apresentar as preocupações da família, os desafios do trabalho, a enfermidade de um ente querido
e, sobretudo, aprender a dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Santo Afonso passava longos momentos diante do Santíssimo. Ali ele encontrava luz para tomar decisões, força para enfrentar as dificuldades e serenidade para continuar sua missão. Ele nos ensina que uma vida sem oração torna-se frágil, porque tenta caminhar apenas com as próprias forças. Talvez hoje estejamos preocupados com alguma situação que parece não ter solução. A palavra de Deus nos convida a fazer aquilo que tantos santos fizeram: colocar tudo nas mãos de Deus. Quem reza não foge dos problemas, enfrenta-os com a certeza de que Deus caminha ao seu lado. Olha que beleza este ensinamento. Passamos então um propósito simples neste início de semana: reservar alguns minutos para estar com o Senhor. Pode ser diante do Santíssimo Sacramento, diante de uma imagem de Cristo, em casa ou simplesmente em silêncio. O importante é não deixar passar um dia sem conversar com Deus. Quem persevera na oração nunca vai perder a esperança. Essa é a verdade. A oração é a alma da nossa vida católica. Os mais antigos, nossos avós, bisavós que rezaram tanto, deram para nós esse testemunho da importância da nossa oração. Por isso, não deixe de praticá-la piedosa e profundamente. Não deixe de estar a sós com o nosso Deus. É isso que a gente precisa ter sempre presente dentro de nós. Amém. Vamos agora ao Evangelho do dia, Mateus 14, 22 a 36. Esse Evangelho ele é interessante, ele nos apresenta Jesus caminhando sobre as águas. É um fenômeno, um milagre interessante. Os discípulos estavam assustados com o vento forte e as ondas. Então o Senhor lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. A palavra forte. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. E Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus simplesmente lhe diz: vem. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, Pedro caminhou, mas quando olhou para a força do vento, começou a afundar. Então Pedro gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Que bonito. Profundo isso. Segurou Pedro pelas mãos. Quantas vezes isso acontece conosco? Quando confiamos apenas nas nossas forças, o medo vai tomando conta de nós. Quando mantemos os olhos voltados para o Senhor Jesus, encontramos coragem para seguir em frente. Nós vivemos uma sociedade marcada pela ansiedade e pelo medo. As pessoas estão muito medrosas. As pessoas estão muito ansiosas. E essas ansiedades, elas precisam ser curadas através do nosso olhar para Jesus, do segurar nas suas mãos, pela fé. Porque não tem razão de ser um coração cristão viver assolado pelo medo, angustiado por aquilo que poderá acontecer. E as pessoas começam a imaginar coisas que poderão acontecer. E hoje Jesus vem dizer para você que está com ansiedade, para você que carrega medo no coração: coragem. Coragem e coragem. Papa João Paulo II gostava muito dessa passagem quando
ele se tornou Papa, todos nós lembramos, já falamos várias vezes aqui. Quando ele sai ao balcão da Basílica, a primeira palavra dele é non avete paura, não tenhais medo. Não precisa ter medo. Os cristãos não são filhos do medo, são filhos da coragem. Quando olhamos para os mártires, vemos exatamente essa coragem que os marcou profundamente para serem todos de Deus. Não tem razão, não tem lugar na nossa vida para estes sofrimentos que são ansiedade, medo e depressão. Vamos lembrar disso hoje, durante todas as nossas orações e os momentos que estivermos com o pensamento livre. Eu quero ser corajoso, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. A coragem é uma propriedade dos fortes e queremos viver a fortaleza, produzindo cada vez mais em nós esta coragem que nos leva para diante, que nos impulsiona para frente e que nos leva a superar todas as medoinces da nossa vida que mete medo na nossa existência. Isso acontece imensamente com as pessoas, o medo. O medo não pode ditar as normas na nossa vida. E essa ligação com a reflexão de hoje, do estar com Jesus, na oração, nos leva a entender que a oração mantém nosso olhar fixo em Cristo. Ela não elimina as tempestades da vida, mas impede que percamos a confiança naquele que sempre estendeu as suas mãos para cada um de nós. Assim seja. Amém. Te convido agora à unção da oração final do nosso programa nessa segunda-feira. Vamos em espírito colocar-nos na presença de Deus. Senhor Jesus, fortalecei nossa vida de oração. Nas horas de alegria, ensinai-nos a agradecer. Nas horas de dificuldade, ensinai-nos a confiar. E quando o medo nos visitar, fazei-nos ouvir novamente a vossa voz. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Abençoai nossas famílias, nossos enfermos, nossos jovens e todos aqueles que hoje iniciam mais uma semana de trabalho e de atividades. E pela intercessão de Santo Afonso e de Nossa Senhora, conservai-nos perseverantes na fé e fiéis no vosso amor, assim seja. Completemos com um pedido vocacional. Senhor da messe, chamai muitos operários para a vossa igreja, fortalecei nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, acompanhai os seminaristas e despertai no coração de nossos jovens o desejo de servir ao vosso reino com alegria e generosidade. Mãe das vocações, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Afonso, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém.